você já pensa que pode ser um infarto. Qualquer coisa que começa a acontecer no seu corpo, você já imagina que pode ser o pior cenário, uma doença grave e que dessa vez é de verdade. Hoje você vai entender o que é o transtorno de ansiedade por doença. Veja bem, eu vou explicar para você uma coisa que aconteceu na medicina há pouco tempo, não faz muito tempo. Os médicos, eles tiraram da classificação de ansiedade a ansiedade por doença. A ansiedade por doença, ela é diferente de crise do pânico. A ansiedade de transtorno, eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu olhei lá no CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. Nós estamos no CID 11. Hoje, né? 2024. Então, quando você chega lá no consultório do médico, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, psicólogo, ou no pronto-socorro, o médico dá uma olhada nos sintomas que você fala, doutor, minhas pernas começou a formigar, daí eu senti uma tontura, aí eu achei que eu ia cair, aí eu fiquei com muito medo e aí por isso eu estou aqui. Aí o médico faz eletro, faz todos os exames e ele vai falar, você teve transtorno do pânico. É um dos transtornos. Então, no DSM, que é uma classificação das doenças também, que é usado para dar número mesmo, sabe? Quando preenche o formulário com o seu nome e o diagnóstico, ele dá um número para isso. Existe 7 transtornos relacionados à ansiedade. Ó, eu cortei meu dedo aqui, tá com uma dente. 7. Eu vou te falar. O primeiro, ele pode te diagnosticar com transtorno de ansiedade generalizada. É um código e um diagnóstico que ele faz. Transtorno de pânico, que é o que eu mais falo aqui. Fobia social, que é um medo de estar no meio de muita gente, que também é uma ansiedade social mesmo, de sociabilizar, igreja, comunidade e tal. Agorafobia é medo de estar em lugares abertos, amplos, cheios de gente. Parece com a fobia social. A diferença é que a agorafobia, você tem um pânico. Todas as vezes que você imagina você indo para um lugar muito grande, muito espaço, um auditório, um campo de futebol, que tem muita gente, essas coisas. Mutismo seletivo é uma das características do transtorno de ansiedade, onde a pessoa, isso acontece mais com crianças, e ansiedade de separação também acontece mais com criança, quando a criança, por um choque de medo, ansiedade muito grande, algum trauma, ela fica muda, ela não fala. E de separação ela chora, toda vez que a mãe dela fala assim, eu vou ali, já volto, aí ela entra em crise de choro, porque ela não entende que essa separação é momentânea. Mas isso acontece com adultos também. Se você ficar muito dependente, por exemplo, do seu marido, e só dele falar que vai viajar, ou que vai arrumar um trabalho não sei aonde, ou que você vai ficar sozinha, você entra em pânico. Você não consegue ficar sozinha. Então, pode ser ansiedade de separação. Então, essa 7 que eu falei, ela define os tipos de ansiedade. É uma categoria diagnosticada ampla, tá? De transtorno de ansiedade, ou disorders ansiedade. Agora, antigamente tinha um termo que era falado como hipocondria. Ela é hipocondríaca. Significava uma pessoa que tinha medo de doença, medo de ter uma doença. Isso não é mais chamado desse jeito. Ela se classificou em duas, dividiu em duas a hipocondria, tá? Isso é o mais importante que eu vou falar para vocês. E vocês que falam muito de sintoma, pode ser muito característico de uma dessas duas, se você identificar. Veja bem, o CID, o Código Internacional de Doenças, caracteriza como, o código é 6B41, chamado transtorno de ansiedade por doenças, é um diagnóstico, tá? Que o médico fala. E o outro é o 6C20, que eu tô lendo aqui, é o transtorno de sintomas somáticos. Ou seja, a pessoa tem um conjunto de sintomas
em que ela acha que aqueles sintomas é uma doença verdadeira, uma doença física. Ou ela tem uma doença física, mas ela acha que é mais grave do que é aquilo mesmo. Entendeu? Por exemplo, ela tem, vamos supor, dor de verdade nas costas, né? Uma hernia de disco, vamos supor, mas ela acha que aquilo é um câncer na medula óssea, ou é uma coisa pior. Então ela na cabeça é pior do que é de verdade. É sempre muito pior. Então vamos ver aqui, ó, o que acontece. Em resumo, eu vou até colocar um slide depois sobre isso, tá? Presta atenção se você tem isso e acha que é um transtorno de ansiedade generalizada. Não é. Pode ser um transtorno de ansiedade por doença. Essa é uma classificação que não está na classificação de ansiedades, apesar de ter o nome ansiedade. Mas ele não está classificado nos 7 tipos de ansiedade. Então, deixa eu pegar aqui para você, onde eu vou seguir, enquanto vocês vêm com pergunta, esse tema super importante, muito importante para você que está tomando medicação para ansiedade ou crise do pânico, entender de onde vem o medo de ter uma doença grave. Fica no Google, Dr. Google, procurando por causa do sintoma. Nossa, eu senti, já tem 3 dias, que o meu pé fica formigando. E depois eu tenho uma cabeça leve. Aí vai lá no Dr. Google. O que é cabeça leve e pé formigando? Aí ele te dá um monte de doença. Um monte de doença. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, e se piorar, não sei o quê, procura um médico, não sei. Aí pronto, você já começa a sentir aquelas doenças. Essa síndrome, é como se fosse uma síndrome de transtorno. Transtorno porque atrapalha você viver. Síndrome é porque é um conjunto de sintomas. De você achar que tem uma doença grave o tempo todo. Procurar sintomas, pesquisar sobre isso, ler sobre isso, querer saber sobre isso. É uma coisa que vira obsessiva. Ela não entra na doença do transtorno obsessivo compulsivo, porque o transtorno obsessivo compulsivo ele é mais assim, de você ficar o tempo todo lavando a mão porque tem germe. Tem germe na maçaneta, tem germe na mão das pessoas, eu não pego na mão dos outros. Tudo você imagina o germe, imagina na mesa, na roupa, no cabelo, nos talheres, nas portas, você não encosta em porta, não encosta nos outros, papapá. Aquela obsessão que você lava a mão toda hora, passa. Isso aconteceu, foi desenvolvido mais depois da pandemia. Tudo você acha que pode ter o vírus tá ali, o vírus tá aqui. É um transtorno obsessivo compulsivo. Você tem compulsão por fazer aquilo. E por mais que você faça, você não encontra alívio. Você acabou de lavar a mão, mas você não tem alívio. Você acabou de passar álcool gel, mas você não tem alívio. Então, depois de pandemias e epidemias e doenças que estão espalhadas, por exemplo, agora, se começar a vir uma febre de alguma H1N1, que é uma febre viral diferente, aí você acha que você pode ter contaminada. Se você for num lugar público, você acha que um monte de gente lá tem, que você também vai pegar. Isso é mais o transtorno obsessivo compulsivo, certo? Agora, o transtorno de ansiedade por doença, ele está no CID, ele é classificado como doença. Essa classificação, ela ajuda a entender melhor quem vive constantemente com isso. Então, vamos lá, Kelly. Foi exatamente pensando no nosso grupo lá do programa terapêutico que nós temos, que eu resolvi até trazer essa live a respeito desse assunto, porque eu estou falando o que é transtorno do pânico, os sintomas e como enfrentar uma crise do pânico. Eu estou tendo uma crise antes de ir pro pronto-socorro, ou ao invés de ir pro pronto-socorro, já que você já foi várias vezes e o médico falou que é uma crise do pânico, o que eu faço então? Isso é o que eu estou ensinando. Então, a gente primeiro ensina lá no programa, tá? É um programa, pessoal, que eu montei de 7 dias, o que você faz na hora da crise do pânico. Então, você primeiro entende o que está acontecendo com o seu corpo. Quando você explica sobre as semiologias, parece tão leve, curável e tratável. Quando vamos nos outros profissionais, parece que não tem cura, que a pessoa está fadada a viver assim por toda a vida. Porque eles não têm tempo, Paty, de explicar. Eles só falam assim, você tem transtorno do pânico. Toma esse remédio aqui, ó, citalopram, sertralina, Rivotril pra dormir, clonazepam, bromazepam, diazepam.
E aí você vai dormir de noite e ficar mais calma de dia, vai mexendo nos seus hormônios da serotonina, dopamina e deu pra bola próximo paciente. Porque não tem tempo, é difícil de explicar, tem que pegar os termos médicos e traduzir para uma linguagem mais clara e mais fácil. Não é complicado, mas eles gostam de deixar do jeito que tá mesmo. Porque assim eles têm paciente e a farmácia vai vender sempre remédio. Resumindo, é isso. Ok? Não que os remédios sejam maus em si. Eles servem. Principalmente quando a gente tem um desbalanço químico no cérebro. Ele vai regular por um momento. Depois que regulou, acabou. Você não precisa ficar dependente do remédio. Porque quando você vai num médico assim, Paty, que ele não explica essas terminologias médicas e essas outras coisas, simplesmente você acha que você vai precisar desse remédio pro resto da vida. Entendeu? Você vai falar assim, ó, agora eu tomo esse remédio e acabou. O problema é que o pensamento da doença, que você tá doente, que isso pode ser mais grave, e outra doença, aí um médico fala assim, não, você não tem problema cardíaco, seu coração tá normal. Aí pronto, agora você vai buscar na cabeça, aí você fala assim, não, então é na minha cabeça, então eu tenho algum tumor no cérebro, ou eu tenho uma hemorragia, ou eu tenho é sempre grave, a pessoa sempre pensa que tá nas últimas, a cabeça dá uma pontada, ela já não vai acreditar na tomografia computadorizada, nos exames, não vai, isso é o problema, a doença em si, eu vou te explicar aqui, pessoal, que tá chegando também, né, também vai ficar gravado ali no YouTube. A doença em si, ela é a preocupação de estar com uma doença. Isso é a doença. Transtorno de ansiedade por doença é sempre estar preocupada que tem uma doença. E vai pesquisar. E aí ela vê sintomas parecidos e fala, eu tenho isso. Ela mesma se autodiagnostica com várias doenças. Fica assim, por exemplo, você ficou sabendo que teve uma mulher que começou a sentir uma dor assim na nuca e aí depois a dor passou pro ombro, do ombro passou pro braço e quando ela descobriu ela estava com uma doença degenerativa gravíssima, raríssima e começou com assim, aí pronto. Aí acabou seu dia, acabou sua paz, acabou sua alegria, acabou seu humor, acabou tudo. Você vai falar assim, nossa senhora, deixa eu correr em casa e ir lá no Google. Aí fala lá no Google, doenças da nuca, pode ser doença degenerativa? É isso mesmo? E o que mais que sente? E como é que sente? E como é que faz? E tem tratamento? E quanto tempo para aparecer? Ah, eu tô com isso. E começa a dormir pensando que tá com isso, eu tô com isso. A própria ansiedade por estar com doença é a doença que você tem. É a doença que você tá. Então, entender isso traz todo o alívio. Porque você vai conscientemente entender o que está acontecendo e você vai buscar um tratamento para isso, um tratamento terapêutico, um tratamento natural. Então, vou te dar mais umas características do transtorno de ansiedade por doença. O sintoma principal: medo constante de descobrir uma doença grave. Mesmo que exames digam tudo bem. Então, esse é o sintoma principal. Como que eu sei que eu tenho transtorno de ansiedade por doença? Porque tem transtorno de ansiedade lá, por fobia, pode ser por medo de aranha, por medo de rato, por medo de barata, por medo de cobra. É uma fobia. Isso é ansiedade por fobia. Pode ser por separação, pode ser crise do pânico, pode ser generalizada e pode ser por doença. Qual o sintoma principal para você saber qual que você tem? Boa noite, Marilene. Se você tem medo constante de descobrir uma doença grave, você tá ali feliz da vida, passeando com a sua família, de repente você pensa assim, já pensou se eu tenho um câncer, não sei? Porque não sei quem morreu de câncer e quando descobriu foi muito rápido. Nossa senhora, tá doendo aqui, ó. Eu vou contar um exemplo para você. Presta atenção, você que tá aqui. Agora em março de 2025, neste ano, no dia 4, para ser especificamente, eu fui no pronto-socorro de um hospital de emergência que tem aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, onde eu moro. Muito prazer, você que é nova. Meu nome é Adriana Lúcio, eu sou terapeuta e farmacêutica. Eu sentia uma dor do lado direito. Eu não tinha nenhuma hipótese diagnóstica.
Até aí eu não tenho transtorno de ansiedade por doença. Primeiro eu quero saber se é, para depois eu me preocupar o que é que eu vou fazer. Isso é o que o ser humano sem transtorno de ansiedade faz, na sua normalidade. Eu não estou falando que você é anormal. Eu estou falando que numa situação normal, o que a maioria das pessoas que não tem problema com transtorno de ansiedade faz é: eu estou sentindo dor, eu vou checar o que é. E com toda a calma, tranquilidade, paz do universo, ela primeiro procura saber: doutor, eu estou sentindo isso e isso já faz um tempo, e ele vai fazer os exames que precisam ser feitos. Como que um médico chega num diagnóstico? Ele escuta o exame clínico, a parte clínica é a falada, você relatando. Então eu cheguei no pronto-socorro falando para a doutora: eu tô com uma dor do lado direito, dói também, assim, a parte abdominal toda. E eu estou sentindo essa dor já tem 2 semanas. E todos os dias de tardezinha eu tenho febre. Eu pesquisei no Google? Não. Eu relacionei que podia ser uma coisa ou outra? Não. Passa na cabeça que pode ser um câncer? Passa. Passa. Marilene, o magnésio tá escrito aqui no meu feed do Instagram. Vai lá, por favor, que lá tá escrito qual magnésio e a dosagem e como tomar. Por favor, depois você olha lá no feed. A gente passa na cabeça o pior cenário? Passa, mas o que você faz? Você fala assim: isso é verdadeiro? Não. Se não é verdadeiro e eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer se eu ficar chutando um diagnóstico? Sofrer com antecedência, sofrer à toa, sofrer de uma coisa que pode nem ser. Então a gente tem que ter esse raciocínio, entendeu? Checar com frequência, o comportamento típico de quem tem ansiedade. Eu estava com essa dor, mas eu não, e você pode ver se você faz isso. Checa com frequência o corpo. Toda hora você fica olhando: essa pinta eu não tinha. De onde veio essa pinta? Meu Deus, pode ser câncer de pele. Será? Tem que marcar uma consulta urgente com o dermatologista. E fica olhando sempre pintas e pintas. Aí você vai lá no dermatologista. Tudo bem, não tem problema você ir. É uma pinta nova, ela é diferente, é estranha. Temos que cuidar do nosso corpo? Sim. Temos que fazer check-up? Sim. Mas obsessão você vai ver que é diferente. Porque quando você não tá vendo uma pinta, você tá vendo uma dor, você tá vendo um formigamento, você tá vendo a cabeça leve. Você tá sempre checando o seu corpo. É diferente de uma pessoa que ela não tá checando o corpo. Ela não está checando o corpo. De repente ela fala assim: nossa, olha, eu tô com isso aqui. Aí outra pessoa ainda fala pra ela: é melhor você procurar um médico. Aí eu vou ver. Ela não tem urgência na coisa, ela não perde o sono por causa disso. Ela ok, eu vou fazer. É bom fazer. Eu vou fazer. É bom fazer. Não é ruim fazer. A cada 1 ano, se você puder ir no médico fazer um check-up, é ótimo. Não tem problema nenhum com isso. O problema é de dermatologista, você vai pro endocrinologista, que você vai pro cardiologista, que você vai pro colonoscopia, que você vai sem sentir nada. Você não tá sentindo, você vai só pra ter certeza e ficar fazendo exame dos pés à cabeça, direto, um atrás do outro, todo mês, toda semana, procurando. Você tem assim, como se fosse uma obsessão por ter certeza que você tá bem. Aí é que vem o tratamento. O tratamento é: respira. Segunda que eu vou te falar. E se algum outro médico ou psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde falar alguma coisa diferente, depois você vem aqui e me conta. Porque eu vou te falar. Qual é o tratamento para você parar de ter ansiedade por doença? Você parar de querer ter certeza das coisas que você não pode ter certeza. Você parar de querer ter 100% de segurança de que você não vai ter um câncer, de que você não vai ter um AVC, de que você nunca vai ter um infarto, de que você nunca vai desenvolver uma doença. Nenhum ser humano que vive na face da terra, nenhum médico que cuida de você, nem o farmacêutico, dono da indústria farmacêutica, se é que é um farmacêutico, não precisa ser farmacêutico para ser dono, nem ele, nem o cara mais rico do mundo, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente de nenhum país, nem o rei dessa terra, vive com a certeza de que ele não vai ter uma doença, de que ele não vai morrer de alguma coisa que você está checando para ver se você não morre disso ou daquilo. Isso não existe. Por isso
que quando você tem certeza que você não está doente disso, você procura outra e outra e outra, e de uma você muda para outra, constantemente checando a pressão. Aqui, ó, hoje eu estou aferindo a pressão a cada meia hora e parece que cada vez está mais baixa. Estou muito tonta. Então, por que você está fazendo isso? Por que você está vendo a sua pressão a cada meia hora? Se a sua pressão estiver alta, o que você vai fazer? E se ela está baixa, o que você vai fazer? Qual é o sentido de você ficar vendo a sua pressão? O que você está evitando vendo a sua pressão toda hora? Está evitando o quê? Desmaiar se estiver muito baixo? Porque você sabe que pressão muito baixa desmaia, você já pesquisou no Google. Com certeza você já viu o que é pressão baixa, e hipertensão é alta, hipopressão é baixa. A tontura, ela pode vir por vários fatores, até mesmo labirinto. Dentro do cérebro, aqui atrás da parte do ouvido, no nosso labirinto, na parte do ouvido ali, nós temos cristalzinhos e temos labirintos. Se um deles sair da rota, sair do destino, se for um movimento rápido, já dá tontura. O que você está querendo ter certeza, e a maioria das pessoas vem na live, e o grupo que eu estou lá, é Adriana, doutor, eu tô com câncer. Aí o doutor vai falar assim, não, hoje você não está. De acordo com os exames de sangue, o exame que ele viu lá, tudo, você não tá. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui no pronto-socorro no dia 4 de março desse ano, 2025. Eu tinha um tumor no fígado, ainda tenho um tumor no fígado. A dor que eu tava sentindo é porque a minha vesícula, que fica dentro do fígado, ela estava com pedras na vesícula, e estava um pouco inflamada. Eu não tive ela retrocedeu. Quando o médico fez a ultrassom, ele viu um tumor de 7 centímetros. Eu tenho o resultado aqui. Eu postei o resultado. Tá postado aqui no meu feed do Instagram. Eu tirei uma foto da tomografia, primeiro do ultrassom. E era desse tamanho no fígado. Se o fígado é desse tamanho, o negócio é gigante. Podia ser um câncer? Podia. O que eu podia fazer ali na hora? Nada. Você não pode fazer nada, criatura. Você, eu, todo mundo é impotente para parar alguma coisa que não está no nosso alcance. Depois de diagnosticado, você vai ver o tratamento com toda a sabedoria, com toda a ciência dos médicos, com todas as tecnologias que existem, qual é o melhor caminho. No meu caso, eu não podia fazer no mesmo dia tomografia para ter certeza se era câncer ou não. Eu tive que esperar 2 dias para fazer tomografia, porque o ultrassom, ele viu o tumor. Mas para constatar se é maligno ou benigno, antes de fazer biópsia, era para fazer a tomografia. A ultrassom foi feita na quarta-feira. E a tomografia na sexta-feira. Nesses 2 dias, eu Adriana Dionísio, Lute, terapeuta, o que eu fiz? O que você pode fazer? Eu continuei fazendo a minha meditação com Deus. Eu tenho muita fé em Deus e tempo separado de comunhão com Deus. Eu sei que nenhuma folha cai do céu sem que Deus permita. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu me desesperar numa hora dessa, aonde é que está a minha fé? Se a fé que você tem não é para ser exercida, para que fé? A fé você só demonstra que tem quando você precisa usar. Ah, eu tenho fé de que eu estou bem, mas você fica aferindo a pressão toda hora. Você procura ir no médico toda hora. Você vai no Google toda hora e digita todos os sintomas. Você vai no ChatGPT para ver se você tem doença. Isso é fé? Não. Isso é você ter certeza. Você quer ter certeza de que o que você tem não é grave. É só isso que você quer, ter a certeza. Só que aí você descobre que o Google não te dá essa certeza, que o médico que você foi não te dá essa certeza e que você não vai ter essa certeza. Aí você fica doente porque você fica o tempo todo achando que você tem uma doença grave. A única coisa que você pode fazer é saber que você e todos os outros seres humanos vivem com essa incerteza. Você só sabe do presente. Você só tem certeza do que está acontecendo agora. Agora você está me ouvindo nessa live, você está com seu celular na sua mão e você está com a saúde que você está neste momento, do jeito que ela está. A sua genética está exatamente do jeito que ela está agora.
Se depois de amanhã você vai desenvolver alguma doença, se você vai ter Alzheimer quando você tiver 70 anos, se você vai ter demência quando você tiver 90 anos, se você vai ter um câncer daqui 10 anos, ninguém sabe. E não tem como saber. Ponto. Não tem como. Não tem como te dar essa certeza. Se você vai ter ou se você não vai ter. Então, a única coisa de todos os livros que eu já li, deste assunto que eu estudei a fundo, que eu posso te dizer com certeza é: confia em Deus e faça a sua parte. E confiança é aquela confiança de se jogar. Confiança é uma criança que está na beira de uma piscina e eu estou lá dentro da piscina e eu falo assim: vem, pode vir, vem que eu te seguro, pula. E a criança, ela pula na certeza de que eu estou segurando ela e de que eu vou segurar. Porque se ela não tiver essa certeza, ela não vai pular. Por isso que tem crianças que não pula. Tem criança que você fala, vem, ela não, ela corre, ela foge, ela não pula. Ela não tem confiança. Ela não tem confiança. Verdade, Adriana, eu passando por um momento tão delicado, enfrentando tudo sozinha, mas eu tenho que colocar isso na minha mente, porque Deus sabe de todas as coisas. Tem dias que meu coração acelera e eu fico muito preocupada, passo por ansiedade, é muito ruim. Sim, é isso mesmo. A ansiedade é isso, é você ficar preocupada com o futuro, de uma coisa que não aconteceu ainda. E você vai viver neste futuro incerto, atormentada com este problema que não existe. Que não existe, só existe no seu... Ah, mas é fácil você falar, se eu quiser, não é que eu quero, eu fico assim e não é porque eu quero. Ok, eu acredito nisso, é por isso que entra no transtorno de doença e você toma medicação, porque se você for no médico, o médico vai te dar só medicação, ele vai te dar um inibidor de recaptação de serotonina, que é todas as classes dos ansiolíticos e os antidepressivos. O que ele vai fazer no seu corpo? Quimicamente, ele vai mexer nos neurotransmissores do bem-estar. Porque se você fica muito preocupada, se você tem medo de ter doença, se você tem medo de morrer de alguma doença, e você não pode evitar isso, e você fica só pensando nisso, a única forma que o médico encontra é quebrar esse ciclo através da medicação. Então ele vai te dar uma medicação para você acalmar os seus nervos, para você acalmar o seu medo, tendo uma sensação de melhor bem-estar. Só que essa mesma sensação a gente encontra fazendo bem para os outros, visitando o hospital, visitando orfanatos, fazendo obras de caridade, cuidando de crianças, se doando, encontrando um propósito na sua vida, não se vendo como única, parar de olhar para si mesmo e do que você pode ter e agradecer pelo que você tem e olhar pela necessidade do próximo. O que eu posso fazer para os outros? Isso é uma das coisas. A outra coisa, encher a sua cabeça de coisas boas. Parar de ver notícias na televisão de tragédia, de morte, de coisa ruim. Quando você está passando por momentos assim, controlar não é fácil, mas eu tenho lutado para ficar melhor. Como é a sua luta? O que é lutar? Na verdade, quando você luta, as coisas ficam difíceis. A gente tem esse negócio, eu tenho que lutar contra. Não é lutar. Nós não estamos falando de lutar aqui. Talvez uma forma de interpretar. Nós estamos falando de aceitação. Aceitar que é assim. Aceitar que nós somos limitados. E não tem essa segurança no dia de amanhã. Então na Bíblia fala, viva o dia de hoje. Na Bíblia fala um verso assim, ó. Quem é o homem que pode acrescentar 1 hora de vida na sua vida? Não pode. Nem 1 hora, se você quiser, você não pode. Está determinado. Está determinado quanto tempo você vai viver. É uma coisa que você pode cuidar da sua vida, pode cuidar da sua saúde, mas não é uma coisa que está nas suas mãos decidir até que dia que você vai viver. E você vai viver um dia de cada vez agradecendo por aquele dia. Quando abrir os olhos e falar assim, opa, hoje é terça-feira, 20 de maio, hoje meu filho está fazendo 16 anos. E você vai viver a cada momento. Hoje eu vou comer bem, hoje eu vou fazer exercício, hoje eu vou cuidar de tudo. Isso vai me dar garantia de que eu vou viver até 90 anos? Não vai. Porque eu posso ser 100% saudável
e morrer de outra coisa, morrer de acidente de carro, de qualquer outra coisa que não tem nada relacionado com saúde. Agora eu vou ficar pensando nisso? Meu Deus, qual será a minha morte? Quantos anos eu tenho para viver? Será que viverei mais 10 anos, 15 anos, 20 anos? Vou chegar aos 90? Será que eu morro cedo, morro tarde? Não, não tem, não passa, não pensa nisso. Hoje passei por situações que fiquei bastante ansiosa. Escrevi no papel de acordo com o que você mandou no grupo e funcionou. Ah, funciona, Josiana, funciona. No grupo, que você tá no grupo grande, né? Obrigada, Ana, por parabéns pro meu filho. Meu filho tá fazendo 16 anos hoje. O que que eu fiz? Eu fui lá na cama dele hoje de manhã. Parabéns, Arthur, por mais um ano de vida. Quantos anos a mais eu tenho com meu filho? Não sei. Mas eu agradeço por esses 16. E hoje eu sou grata por isso. Então, veja bem. Comportamentos típicos de quem tem ansiedade por doença. Checagem frequente no corpo, pintas, dores, formigamentos, pesquisas intermináveis na internet, consultas médicas repetidas, sem tranquilização duradoura. Exemplo de situação. Você acorda com uma pontada no peito e já pensa, será que é algo no coração? Mesmo depois do eletrocardiograma ter dado normal, a dúvida persiste. Diferença entre transtorno de sintomas somáticos. Porque é os dois que dividiu a hipocondria, tá? O outro é somático. Somático é que, nesse caso, os sintomas são concretos, mas a carga emocional é exagerada. Então, hoje, eu vou falar... o foco é só na doença número 1. Amanhã eu vou falar de outro suplemento alimentar. Na quinta-feira, eu vou falar da ansiedade por transtornos somáticos, tá? Ela tem um nome também. Não é psicossomáticos, mas é somáticos. Depois você assiste de novo, Daniela. Olha só. Quem aqui já sentiu medo de estar doente mesmo depois dos exames normais? Os exames deu tudo normal, você foi no cardiologista, ele falou, seu eletro tá normal, seu ecocardiograma está normal, você não tem nada no coração, e aí mesmo assim você ainda sente doente, medo de estar doente, Então, pode ser que esteja com esse transtorno de ansiedade por doença. São sintomas bobos às vezes, sabe? Sintomas bobo. A Gleice falou, é tão ruim ser sabotada pela própria mente. Recentemente eu fui ao médico achando que estava com problema no coração e o eletrocardiograma deu tudo normal, mas o cérebro ainda não entendeu que eu estou bem. Mas já fiz um eletro muito ansiosa e deu taquicardia, porque estava ansiosa, sim. Eu fui no cardiologista e ao neurologista e com certeza deu normal. Então, por que a sua mente, você acha, Glécia, que a sua mente te trai ou sabota? Eu vou te mostrar o ciclo. Você sente um sintoma, coração disparado. Aí você ativa um alarme interno que nós temos da amígdala. Nossa, pode ser um ataque cardíaco. Aí você pesquisa o exame na internet. Aí ele fala que tá tudo bem. Eu venho aqui na live e falo pra você, o coração pode disparar, o coração pode bater até 200 batimentos por minuto e ele aguenta, sem ele ter um ataque cardíaco. Ele não tem ataque cardíaco porque tá com taquicardia. Ele tem ataque cardíaco, ele pode acelerar normalmente. Ele pode acelerar por causa da adrenalina, o medo. Ele pode acelerar no exercício físico, ele pode acelerar no susto, ele pode acelerar por vários fatores que não é doença. Se a pessoa usar drogas, como cocaína, heroína e todas as outras drogas que afetam o sistema nervoso central do cérebro e ativa o batimento cardíaco rápido, por causa da droga pesada, droga forte, excesso da droga no sangue, o coração pode bater tão rápido a ponto dele não conseguir mais bater e ter uma fibrilação, que a gente chama, um fibrilamento. É onde o coração, ao invés de bombear, ele treme. Isso é fibrilação atrial, ventricular, fibrilar. Aí a pessoa, porque o coração fica muito tempo batendo desse jeito, ela não tem oxigenação. Falta de oxigenação no cérebro, ela tem uma parada cardiorrespiratória. Mas é por causa da droga
Não é por causa da crise do pânico e ansiedade. Você não vai entrar em crise do pânico a ponto do seu coração fibrilar. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Por que que isso não acontece? Porque o que está fazendo seu coração disparar é a adrenalina. E a nossa adrenalina que nós produzimos no nosso corpo, que é liberada pelo medo, ela nunca é exagerada a ponto do coração fibrilar. Um coração saudável vai bater, bombear forte, rápido, para você fugir do medo, do perigo ou congelamento, que é uma das coisas que você faz. A Daniela falou que já fez eco e deu prolapso, mas o cardiologista disse que para mim tratar da ansiosa, que não era doença e que eu tinha que procurar um psiquiatra e não um cardiologista. Eu questionei sobre o prolapso, mas ele disse... Então, ansiosa, a gente não acredita no médico, né? Disse que a maioria das mulheres tem isso e é normal, que eu tenho que pôr na cabeça que não tenho nada e que tudo é ansiedade. Então, Daniela, você já sabe, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Vocês esperam uma resposta muito complicada, um tratamento muito complicado, um remédio, um comprimido, uma cápsula, um método, um jeito de não pensar na doença. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou você não pensa e cuida dos seus pensamentos, ou você vai ficar ansiosa com pensamento no futuro. Não tem jeito. Não tem. Não tem. Tá? Não tem. O que tem é você fazer terapia. Terapia resolve. Por que a terapia resolve? Porque na terapia, o terapeuta vai te ensinar a relaxar. Ele vai te ensinar a diminuir a adrenalina e o cortisol. Ele vai te ensinar métodos da sua mente desvincular do pensamento obsessivo com doença. Você pode aprender essas coisas. Mas você pode aprender sozinha também. Como que você aprende sozinha? Fazendo o que eu ensino lá no grupo, por exemplo. Eu vou terminar a live daqui a pouco. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp, um grupo gratuito, um grupo onde eu coloco lá coisas para fazer, coisas para pensar, desafios, guias, coisas que eu faço na terapia com as pessoas. Temos 36 minutos, eu acho, de live. E aí, se colocar em prática, tem resultado. Igual a moça veio aqui, agorinha, né? Quem foi que falou? A Carmina falou assim, todos os dias sem dor no peito é normal? Sem? Como assim sem? Já fiz vários exames no coração, não deu nada. Deve ser né? Sentia muita dor no peito e no braço esquerdo. Pensei que ia morrer, mas era só ansiedade de família. Então, agora que você sabe que é ansiedade, você deixa doer. Não evita. Jane, eu fiquei com ansiedade e pânico depois que tive perdas familiares. Não, você não ficou por causa disso. Reveja bem. Quando você teve perdas familiares, é um luto. Luto é diferente de ansiedade. Agora, o que pode acontecer com você é que você começou a pensar mais sobre a morte. Aí você começou a pensar assim, eu também vou morrer. Nossa, olha a tristeza que é morrer. Você começou a pensar nessas coisas. Eu vou deixar fulano, ciclano. A pessoa vai sofrer se eu morrer. Eu tenho filhos, eu tenho marido. E agora? Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho filho, eu não posso morrer. Ai, o que eu faço para não morrer? Nossa Senhora, aí vai ficando ansiosa, querendo controlar uma coisa que não tem controle. Nós não temos controle sobre a morte. Nós podemos fazer de tudo para viver. Isso é ótimo, você tem que fazer. Mas você não tem que ficar pensando de que você vai morrer e como é que você vai controlar a morte. Isso dá muita ansiedade. Isso dá muito desespero. Isso dá muito problema. Por quê? Porque você produz adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, despejando o sangue, despejando o sangue, despejando o sangue. Aí isso aumenta a sua tensão, aumenta a sua vigilância, aumenta... Aí você começa a desenvolver pressão alta, diabetes, os órgãos param de funcionar corretamente.
Aí era para produzir mais bile, não produz tanta bile. Era para produzir insulina, não produz tanto. A digestão fica ruim, por quê? Porque o sistema digestório, ele para quando você está em alerta. Porque se você está em alerta, é porque tem alguma coisa perigosa para ser resolvida. Então, primeiro, é melhor você resolver o bicho que quer te pegar, que é como se você estivesse numa jaula com um leão. Primeiro você sai dessa jaula para depois a digestão continuar. Aí você fica com problema digestório. Aí você não tem digestão direito. Aí você tem excesso de ácido gástrico. Aí você tem queimação. Aí você tem insônia. Vários problemas. Ô filhas de Jesus, todas vocês, isso que acontece comigo, medo de morrer, eu sei, a maioria. Todos nós temos. Todos nós temos. Eu também tenho. Mas eu não penso nisso. Eu não deixo isso me dominar. Como? Não pensando nisso. Ah, mas o pensamento vem. Desfoca o pensamento. Ah, mas eu sei que a gente vai morrer. Todo mundo sabe. Qual é o medo disso? Qual é o medo disso? Porque se a gente morrer, se eu morrer, se você morrer, você não sabe que você morreu. Quando a gente morrer, não sente mais nada. Morreu, acabou. Você não sente mais nada. Você não sente dor, alegria, medo, nada. Acabou. Só quem sente é quem fica vivo. Quando a gente olha as pessoas que ficam vivas, quando você passa por um luto, quando essa moça passou por um luto, é por causa que teve perda nessa família e desenvolveu ansiedade, é porque você está se colocando no lugar das pessoas e você está se vendo morrendo e as pessoas sofrendo como você está sofrendo. Ah, minha mãe vai chorar, meu pai vai chorar, meus filhos vão sofrer. É assim que a gente pensa. E esse pensamento não leva a nada, porque você não vai estar aqui para ver, e você não precisa de sentir o que os outros vão sentir, e você não tem que carregar isso, e não é assim que resolve o problema. Uma das coisas que resolve muito, e eu vou te contar, continuando o assunto que aconteceu comigo, então eu fiquei 2 dias achando que eu tinha câncer no fígado, porque só fez ultrassom, e o ultrassom viu uma massa de 7 centímetros no fígado. Então, o que eu fiz? Voltei para casa, meu marido ficou triste. Nossa, se for câncer no fígado é muito grave. Pode ser que a gente morre mais rápido, 3 meses, 4 meses. O câncer se espalha no corpo. Pode ser que o câncer veio de outro lugar e se instalou no fígado também. Pode ser metástase já. Pode ser muitas coisas. Se tudo isso for, a gente começa a pensar na solução. Quando você, que tem medo de ter uma doença, acha que você não vai superar a doença, você consegue superar com certeza, como todo mundo supera. Porque se você for num hospital de câncer, olha as pessoas lá enfrentando um câncer verdadeiro. Ah, eu tenho medo de ter qualquer doença que seja. Olha as pessoas que realmente têm essa doença. Como que elas estão se comportando? Elas desistiram da vida? Ou elas estão tentando viver acima da doença? E você nem tem a doença. Então, eu posso fazer transplante de fígado, podia, né? Se fosse o câncer, mas eu vou contar. Transplante de fígado, quimioterapia, radioterapia, várias alternativas que a ciência tem hoje. É seguro? Não. É certeza que vai cair? Também não. Pode ser, entendeu? Pode não ser. Esta incerteza é que mata as pessoas. Mata não é que te mata. É essa incerteza que te adoece. Essa é a palavra, adoecer. A incerteza é que nos adoece. Não é a doença em si, é a incerteza. A incerteza que vai dar certo o procedimento cirúrgico, a incerteza se o medicamento vai funcionar, é a incerteza de até quando você vai ficar desse jeito. Não é o problema em si, é conviver com a incerteza. Você está entendendo aonde é que está o problema? É na incerteza, não é na doença, é na incerteza. Então, Jane, para entrar no grupo do WhatsApp, você vai lá na minha bio e lá tá, grupo no WhatsApp. Na minha bio tem o meu site, o grupo do WhatsApp, falar comigo, tá tudo lá, porque na live não tem como mandar links. Se eu mandar um link aqui, ele não funciona. O que você pode fazer? Eu também sou assim, eu sinto a dor do outro quando perde alguém. Você sentir essa dor por um momento, 1 dia, 2 dias, tudo bem, não tem problema. Isso chama compaixão, ter compaixão do próximo. A gente pode ter compaixão. O que não pode é carregar isso fazer parte da sua vida e começar a dar transtorno. Você não conseguir mais cozinhar porque você está pensando na dor do outro. Você não consegue dormir porque você está pensando na dor. Você parar a sua vida para sentir a dor do outro e viver uma coisa que não existe. Porque só ele sabe a dor que ele está sentindo.
Essa dor que você está carregando é a sua dor subjetiva, que você imagina que ele está sofrendo daquele jeito. Mas a realidade é só a pessoa que está passando sabe. Então, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link está na bio. Trabalho em um hospital oncológico. É muito raro ver alguém que não quer aderir ao tratamento. Temos pacientes que estão bem enfrentando a doença por anos. Pois é, Paty. Uma pessoa que tem câncer, ela tem esperança de viver. Uma pessoa que não tem nada, ela acha que vai morrer. Olha a diferença. Onde que está a diferença? Nas incertezas. A pessoa que tem câncer, ela já tem. Ela não tem certeza que ela vai viver. Ela vai fazer o tratamento, vai ver o que dá. E tudo que vier é lucro. A pessoa que não tem câncer, ela tem medo de ter câncer e ela luta com o quê? Com câncer? Não. Com a incerteza. E se eu tiver? E se eu tiver? E se eu te falar que a falta de paz mental e física para o seu corpo funcionar bem todos os dias pode desenvolver um câncer? Talvez você nem tenha, mas você pode desenvolver. Agora você vai ficar com mais medo ainda. Mas não é para você ficar com medo. É para você pensar que você tá saudável. Hoje o médico falou para você que você tá. Então, aproveita isso. Você só tem hoje para viver. O amanhã incerto não é só para você, é para mim. Eu falo para você, amanhã eu vou vir fazer live às 18 horas. Mas daqui para amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Pode acontecer um monte de coisa e eu não vim. Pode ser que eu morro? Pode, gente. A gente tem que conviver com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter paz quando você se apegar mais porque assim, a doença, ela é mental, física e espiritual. É a mente, o corpo e o espírito que tem que estar em conjunto. Eu vou encerrar a live com isso aqui pra você, porque eu não ia deixar você também sabendo dessa doença, do problema e sem um encerramento, né? Uma solução. Deixa eu falar pra você. Eu nem sei onde que estava escrito aqui. Mas eu vou fazer o meu encerramento eu mesma aqui, ó. Presta atenção. Quando eu fui no médico na sexta-feira fazer uma tomografia computadorizada, eu fiquei sentada lá naquela salinha que eles põem a gente para sentar para esperar resultado. Eu podia ter um infarto ali, mas um infarto ele não dá por preocupação, nem por ansiedade, nem por crise do pânico. O infarto ele se dá por problemas cardiológicos, por problema cardíaco, por coágulo de sangue, por veia entupida por gordura, por cardiopatias, entendeu? Por mais preocupada que você esteja, pior que seja o problema, você pode sentir que vai. Você pode ter a sensação que vai desmaiar. Você pode ter a sensação que seu coração não vai aguentar. Mas isso não significa que é verdade. A sensação não é a verdade. Sentir não significa que vai acontecer. Ok? Então, o que eu propus a colocar a minha energia? Eu levei um livrinho. O livrinho tá até aqui embaixo. Peraí. Deixa eu ver se... deixa eu ver aqui. Não é esse aqui. Mas deixa pra lá. Porque o livro... Sei lá, cadê também? Que eu nem pensei em trazer. Mas o livrinho chamava... O livro é exatamente pra essa situação. Chama... Você vai achar ele em português. Pior que eu esqueci, é um livro religioso de Deus, onde o poder está em Deus, tá? Nessas horas, a cabeça da gente não dá conta de nada, de pensar em outra coisa. Você só pensa no problema em si, você só pensa na doença. Você tá ali dentro do laboratório esperando o resultado de um exame, você só pensa que se o resultado vai vir positivo ou negativo. Você não consegue fixar noutra coisa. A única coisa que ainda conseguimos fazer é se apegar a uma fé, a uma coisa maior do que você. Nesse caso, a única coisa maior do que o ser humano é Deus. É a única coisa. E a mais valiosa é Deus. Deus que te criou, Deus conhece o seu corpo, Deus está com você, Deus tem poder, Deus não é paralisado, não tem nada impossível para Deus. Então, nessa hora, eu li este livro pequenininho que fala sobre as doenças e quando as pessoas estão com câncer. Quando as pessoas estão realmente... você acabou de receber uma notícia do câncer? Então, eu quero te dizer que... Aí vai falando. Por que tem gente que morre desesperada e tem gente que morre em paz? A diferença está...
O que você acredita depois da morte? O que você crê? Você crê que Jesus vai voltar, que vai dar um novo corpo, um novo céu, uma nova terra, um novo cérebro, um novo tudo para você? E que essa vida é de passagem? O que você crê? Porque todos nós não vamos viver daqui mais 100 anos, tá? Nem eu, nem você. Não temos mais 100 anos para viver. Então, é curta. A vida é curta. Por mais que seja vivida por 100 anos, ela é curta. Você está gastando tempo e neurônios com coisa que você não tem como controlar, a morte. Mas, por que é a diferença entre o cristão e a pessoa que não crê em nada? A pessoa que não tem uma crença, tipo assim, morreu, acabou, morreu, não tem mais nada o que fazer. A diferença está nessa esperança. Essa esperança, essa fé de que não é só isso, que vai ter mais coisa, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Jesus falou para os discípulos, quando ele estava subindo, Jesus ressuscitou. E ele falou que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E quando ele estava subindo, ele falou para os anjos que estavam ali, consolando os discípulos, que eles estavam tristes que Jesus estava indo para o céu, esse mesmo Jesus que subiu, voltará. Então Jesus veio uma vez na Terra e ele vai voltar pela segunda vez. Ele vai voltar. Tem várias promessas na Bíblia dizendo da volta de Jesus. E isso eu creio com 100%. E se você não acredita, vamos supor que eu esteja errada. 50% eu tô errada, 50% eu tô certa. Eu prefiro acreditar nisso e quando eu abrir meus olhos, que eu morrer, e Jesus voltar, era verdade e eu vou ter a vida eterna, do que Jesus voltar, eu abri os olhos e eu não acreditei e não quis, e não aceitei a salvação. Porque a salvação é de graça e todos aqueles que nele crê será salvo. Tem que crer, tem que crer. Quando eu creio, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Então, enquanto eu estava esperando, eu pensei assim, eu vou fazer 50 anos, se eu tiver um câncer e eu morrer, eu já fiz o que eu tinha para fazer na terra. Deus vai cuidar dos meus filhos. Meu marido vai ficar triste, depois arruma, deixa isso pra lá. Se vou lá isso aqui, vou chocar demais vocês. Mas é o raciocínio lógico das coisas, que as coisas têm esse andamento. Você vê o andamento nas outras famílias. Você sabe que acontece isso. Você só não quer que aconteça com a sua família. A gente só não quer que aconteça com a gente. Mas quando acontece com a gente, e aí? E aí, eu respondo com esse e daí. Por isso que eu tenho o meu programa, chama E daí? 4 passos para vencer a crise do pânico. Porque eu tenho que responder para mim mesma. Mas e daí, se for? E daí que eu vou tratar? E daí que eu vou fazer o que eu posso? E daí que eu entrego nas mãos de Deus? E daí que é isso aí? E não tem o que fazer. Então, quando o médico veio, ele falou assim, olha, você tem um hemangioma. Hemangioma é um tumor benigno. É uma massa de vasos vascularizados que tem espera só um pouquinho, que tem nasce em vários lugares do corpo, vários órgãos pode ter, tem gente que nasce até na pele, assim, ó, tem uma mancha vermelha, sabe, bem vascularizada, pode nascer na pele, não sei porque eu tô pondo no rosto, mas pode nascer em vários lugares na pele, pode nascer nos órgãos internos também, não se transforma em maligno. Ok, foi um alívio, mas serviu para refletir na vida. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens que viveram no planeta Terra, ele escreve no livro de Eclesiastes que, além da nossa vida ser passageira, uma sombra, ele fala assim que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque numa festa nós estamos aproveitando a vida e estamos lá, mas a gente não pensa na brevidade da vida. Num velório, igual a Giane, que perdeu aqui, ó, escreveu que perdeu o irmão e perdeu o pai. E perdeu o irmão, o pai e a mãe em pouco tempo. Ficou sozinha no ambiente de casa e agora tem horas que eu fico sentindo ruim o local, então eu uso uma fuga e saio porque fico meio ruim. Tá, que fuga é essa? Estou tendo uma crise agora, o que eu faço? Nada. Ana Beatriz, você não vai fazer nada. Você não vai correr, não vai fugir, você vai aceitar os sintomas. Aceitar os sintomas, tá? Quais são os sintomas? O que você está tendo? O coração está disparado? O coração fica disparado. O coração disparar não é perigoso. Respira. Nem pensa na respiração mais, só respira. Cada uma, 2 respirações mais suaves, soltando o ar mais devagar. O batimento cardíaco já diminui. A fuga é fazer caminhadas. Ok, Jane. Jane, o que você passa é luto. Luto é um processo, tá? Falar, ficar calma não adianta, Daniela. Porque não é a consciência que entra em crise do pânico. É o subconsciente.
E ele não pensa. O subconsciente, a amígdala, onde dispara a crise do pânico, ela não pensa. Então, ela mais obedece ao nosso corpo do que o que falar. Então, na verdade, isso seria uma outra etapa. A primeira etapa é não fazer nada. Não fazer nada. Não fazer nada. Ensinar o corpo a não fazer nada, não reagir. O que você costuma fazer? Beber água? Então não bebe. Tomar remédio? Então não bebe. Correr? Então não corre. O que você costuma fazer, você não vai fazer. Vai ensinar um caminho diferente pro seu cérebro, tá? Porque crise do pânico, os sintomas são muito desconfortáveis, mas não são perigosos. Jane, o luto, ele quanto tempo dura? Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Biblicamente falando, diz que assimilar a perda de alguém demora no cérebro em torno de 120 dias. 30, 60, 90, 120. 4 meses para que você assimile tudo isso. Agora, a dor da falta, você vai carregar pro resto da vida. Só que essa dor não precisa ser, essa falta não precisa ser dolorida. Entendeu? Ela pode ser vivida de uma forma que você vai lembrar da pessoa, mas com carinho, com amor, sentindo falta, saudade, mas não com depressão, entendeu? Tipo, a depressão, o cérebro ele pode ser deprimido, um ciclo de você ficar só pensando naquela pessoa e lamentando, 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 lamentando. Coração acelerado, aprendi com minha psicóloga como ficar calma. Então, essa vontade que você tem de correr e pedir ajuda é o que o cérebro aciona na hora do medo. Eu preciso de ir, tá? Já passou do horário aqui, já são 3h05 da tarde aqui. No Brasil são 7, né? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra lá para receber minhas mensagens diretas. Hoje, então, foi sobre a doença da ansiedade. Não, ansiedade por doença. É você imaginar que tem uma doença, você não tem e você sofre ansiedade por isso. Você querer ter a certeza de tudo quanto é lado, do Google, do médico, do farmacêutico, do terapeuta, doutor, mas não tem não, né? Não tem não, né? Ah, essa não tem, então essa eu escapei. Aí sente um outro sintoma físico amanhã, então é isso. Porque eu li não sei aonde que é isso, porque eu pesquisei que é isso, porque a vizinha era assim, porque eu descobri. Então, isso não vai resolver desse jeito. Solução, várias soluções. Você tem que mudar a sua rotina, mudar a forma que você escaneia seu corpo. Não ficar escaneando todo dia, caçando doença, caçando sintomas. Se você sentir, aceita. Aceita os sintomas como normal, porque se o médico já falou que o seu ecocardiograma está normal, se o médico cardiologista já falou que o eletro e o eco não têm alterações, você vai acreditar no que o médico falou e não alimentar as suas inseguranças. Isso é insegurança. Eu passo por ansiedade e não consigo tomar remédio. Tenho medo de tomar remédio. Então não toma. Não precisa de tomar. Não é toda ansiedade que precisa tomar remédio. Isso não é protocolado. Tem ansiedade, vai tomar remédio. Não precisa. Você pode controlar a sua ansiedade fazendo meditação, gratidão, respiração, exercício físico, alimentação saudável, banho de sol. Que mais que tem lá? Propósito de vida, fazer o bem para o próximo, cuidar das pessoas doentes, cuidar dos orfanatos, se doar, separar um tempo para a sua sociedade, para a sua comunidade, onde você vai doar de você. Abraçar as pessoas, ter mais alegria nas pequenas coisas e não na insatisfação. Aumentar a sua satisfação pela vida e não a roda da insatisfação. Parar de reclamar. A reclamação, ela aumenta muito a ansiedade, porque de uma coisa você vai pular para outra. Quando você vê, sua vida tá uma verdadeira roda gigante de reclamação e insatisfação. Você não tem nem prazer em viver mais. Tudo na sua volta parece que é ruim. É como se você fosse um urubu procurando sua carniça no planeta Terra. Você não vê mais as flores, você não vê mais o sol que se põe todos os dias e levanta todos os dias pela misericórdia de Deus. Você reclama com Deus, se revolta com Deus, se revolta com as pessoas. Você simplesmente
é vir uma pessoa amarga, insatisfeita e ansiosa. Como que muda isso? Nos pequenos detalhes da vida. Nunca vai ser em uma coisa gigante. Nunca vai ser, segue a Adriana Lute, terapeuta farmacêutica, ela tem um método, um caminho que ela ensina e você nunca mais vai ter problema nenhum disso. Não é um método, são várias coisinhas que você faz todo dia. Só olha para sua vida agora, o que está te deixando ansiosa? Olha só, eu passo por ansiedade e não consigo tomar remédio. Ah, tá, isso eu já li. Meu corpo arde e queimação na mão e olhos, ouvidos ardem. Isso é ansiedade? Também sem dormir. Quando o seu corpo arde, deixa arder, deixa passar, porque ele passa. Queimação na mão e nos olhos é porque você está fixando nisso, né? Fixando, olhando para isso. Que tal se você aceitar esses sintomas e deixar para lá? Se você não conseguir deixar pra lá, você vai no médico, aí pergunta pra ele. Aí se ele falar que não é nada, aí você continuar sentindo, deixa pra lá. Deixa pra lá. O nosso corpo, ele não é uma máquina que não trabalha 100% toda hora e você não sente nada. A gente sente várias coisas durante todo o dia, durante o dia e várias coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu levantei muito rápido e fiquei com tontura. E fiquei várias horas com tontura. E eu aceitei. Fazer o quê? Eu já sei que foi porque eu levantei rápido. E eu já tenho esse negócio, pela idade, por tudo, que eu não posso levantar rápido. O corpo não acompanha a cabeça. E aí? Fico com marcas vermelhas no corpo às vezes. E aí? O que você vai fazer para essas marcas vermelhas? Isso é sinal de doença? Qual é o problema? O problema é que tudo que a gente olha no nosso corpo, a gente pensa que é uma doença. Nossa, olha marcas vermelhas, isso aqui pode ser o quê? O que você pensa? O que vem na sua cabeça quando você vê essas marcas vermelhas? É o que você pensa, entende? É o que você pensa. Existe doenças e existe... Não tem doença, um sintoma físico você acha que é uma doença. Então, o que você faz? Descarta a possibilidade de ser doença e deixa pra lá o sintoma. Deixa pra lá o sintoma. Peluso. Estava dirigindo e passou mal. Acho que não dá tempo de você escrever, eu tenho que ir. Saíram umas manchas roxas em alguns lugares do meu corpo. Pode ser ansiedade. Coloquei sem áudio e melhorei. Coloquei seu áudio e melhorei. Ah, que bom. Peluz Moreira. Sim, porque você sentiu mais confiança, né? Você viu que o seu corpo, ele pode acontecer isso. Não tem problema. Não tem problema. Penso mil coisas, mas tento distrair. Daniela, eu aconselho você a fazer terapia, tá? Eu te aconselho, sabe por quê? Você escreve aqui bastante, pelas coisas que você escreve, eu não sei se você tá lá no meu grupo da ansiedade, você não entendeu ainda. Mas não tem problema, demora pra entender. Continua vindo nas lives, assiste os vídeos no YouTube, porque a questão não é distrair. Distrair não vai curar. Você tem que enfrentar o problema. Qual é o problema? O meu problema é esse. Então agora você vai enfrentar ele. Enquanto você não vai enfrentar, ele vai continuar. Ele vai continuar. Fiz um check-up do exame, deu tudo normal. Então, se deu tudo normal, agora você vai enfrentar o problema. Não é se distrair. Quando eu falo faça meditação, faça oração, gratidão, isso não é distração. Isso são coisas que vão mudar a química do corpo. A serotonina, a dopamina. Vai diminuir a adrenalina, vai mexer com a química do seu corpo. Vai mexer com ela. Você vai aprender a sentir bem, mesmo com sintomas físicos. É diferente de se distrair. Você distrai e o problema vem maior, com mais força depois. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu faço de tudo, eu viajo, eu tento distrair ouvindo música, eu tento distrair conversando com os outros, mas não adianta, o problema vem, porque o problema não é distração.
Aliás, nós estamos distraindo demais. Corpo ardendo, olhos e mãos sem dormir, ansiedade? Não sei. Pode ser um monte de coisas. E se for ansiedade? O que o médico te falou? Numa live assim não dá pra falar que é ansiedade. O que tem seu corpo ardendo? O seu corpo ardendo, ele tá atrapalhando? Ele arde quanto tempo? É isso que você tem que ver. Qual é a função que tá te atrapalhando de fazer? O corpo ardendo, mas você continua conseguindo andar, comer, sem dormir. Por que não dorme? Dormir é tanta coisa envolvida. Toma café? Tá fazendo exercício físico? Os nutrientes estão suficientes no seu corpo? Tem vitamina D3, tem ômega 3, tem o magnésio que eu falei ontem. Amanhã eu vou falar de outro suplemento, tá? Toda segunda e quarta eu vou falar de suplementação alimentar. Toda terça, hoje é terça e quinta, eu vou falar de doenças cardiológicas. Cardiológicas não. Doenças da ansiedade. Você vem na live, Rangel, e corre e coloca um sintoma. E aí você quer ter certeza o que ele é. Aqui não é Google. Você já escreveu isso no Google. Eu tenho certeza que você já procurou isso com outras pessoas. Eu tenho certeza que você já mandou essa pergunta para outras pessoas. Absoluta. Certeza. Quem tem ansiedade por doença, ela quer escutar de vários profissionais da saúde. Ela quer escutar de um terapeuta, do outro, ela quer escutar do médico, ela quer escutar da vizinha, da mãe, do Google, de todas as pessoas. E ela vai ficar só buscando. Hein, mas escuta, minha mão formiga e meu olho também. Você acha que isso é ansiedade? E se for ansiedade, o que você tem que fazer? Você tem que focar na solução e não se isso é ou não é. Sintomas graves, sabe? Sintomas graves, a pessoa vai parar no hospital, o médico vai dar um diagnóstico. Ó, isso aqui é vírus, isso aqui é bactéria, isso aqui é essa doença. Ele vai buscar. Agora, sintomas... Você quer a salvação ou a solução? Sintomas sugestivos, sabe? Que muda. Você vai ver, se eu virar pra você e te responder que isso é sintomas de ansiedade, amanhã você vai ter outra coisa. Quando você colocar na sua mente que isso não é grave, mas você ainda tem ansiedade por doença, no outro dia vai ser pontada. Depois agulhada. Depois a mente que fica pesada. Depois a cabeça leve demais. E isso vai mudando. Não é assim que sara. Você quer saber as duas coisas. A salvação é por Jesus quando Jesus voltar. Quando a gente tem a esperança de que nós temos uma vida eterna, é como se fosse assim, um fio de barbante e você vive isso aqui do barbante. E a vida eterna é aquele novelo que não tem fim. Não vai ter fim. Não vai mais ter morte. Não vai ter tristeza. Não vai ter dor. Não vai ter nada. A salvação é por Jesus Cristo. Só Jesus salva. Ele te deu a salvação. É de graça. Ele comprou a passagem e o passaporte para você. Quando Jesus voltar, eu acredito que agora, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu. E não agora. Não tem ninguém no céu, a não ser as pessoas que estão na Bíblia falando. Moisés fala da ressurreição dele, foi para o céu. Enoque foi para o céu. E Elias foi para o céu. Esses três a Bíblia relata que estão no céu. Agora, eu morrer hoje, já tá lá no céu, vendo o sofrimento aqui na terra, vendo meus filhos chorar, vendo meu marido, vendo essa miséria, sem poder fazer nada, e virou estrelinha, isso não tá na Bíblia. Isso eu não acredito, tá? Se você acredita, eu respeito. Estamos falando de crenças agora. Você tem sua crença, eu tenho a minha, eu tô falando a minha. O que eu acredito? Eu não tô falando pra você acreditar nisso, eu não tô impondo a minha religião pra você. Mas eu estudo a Bíblia e na Bíblia fala isso, que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai dar um corpo glorificado para todas as pessoas. Ele tem o poder de ressuscitar. Quando ele estava na terra, ele ressuscitou várias pessoas. Inclusive Lázaro, depois de 4 dias que já tinha morrido. Ele ressuscitou a menina, a filha de Jairo. Ele ressuscitou várias pessoas. E Deus tem esse poder. E ele vai ter esse poder de ressuscitar mesmo que não existe mais corpo. Mesmo que morreu há muitos anos. Desde Adão e Eva, todas as pessoas que acreditam em Jesus. Essa é a solução para o mal, para o pecado e para a morte. Essa é a solução definitiva que nós temos para todas as doenças. Agora, isso é a salvação. E a solução? A solução é você viver com esta incerteza de que não tem como você ter certeza de que você não vai ter uma doença no futuro. O que você tem que viver o hoje. Qual é a solução? Viver hoje.
Qual é a solução? Trazer a mente para o aqui e agora. A solução é, o que eu tô fazendo agora? Essa live que eu tenho que desligar. Vou lá buscar meu filho ali embaixo. É isso que eu tô fazendo agora. Isso é o presente, viver o presente. Tá comendo. Não é comendo e pensando, já pensou? Se eu engasar, eu morro, paro no hospital. Aí se vê no caixão, vê o velório, vê as pessoas sofrendo, começa a ver um monte de coisa que não existe. Ao invés de prestar atenção na comida. Nossa, olha, esse arroz tá gostoso, esse feijão tá sem sal, essa salada tá boa, isso aqui vai fazer bem pro meu corpo. Que bom que eu tenho essa comida. Senhor, obrigada pelo alimento de hoje. A cabeça tem que estar aqui. Tô tomando banho. Aí tô tomando banho, já pensou se eu morro aqui, se eu tenho uma crise de pânico aqui, cai duro e morre? Aí pronto, você vai ter uma crise de pânico, vai sair pelado do banheiro correndo, porque não tem ninguém pra te salvar. Meu pai do céu, isso não tá acontecendo, isso está no futuro, na sua mente. O que você tem que pensar? Volta o pensamento para agora. Olha que água boa, essa água tá fria ou tá quentinha, o sabonete é cheiroso, olha meu braço, olha minha perna, olha meu cabelo, deixa eu lavar o cabelo. Sinta você, sinta a realidade, toca nas coisas, vê a realidade. Isso é realidade. Eu estou aqui agora, isso é realidade. Agorinha, se eu cair, não é realidade, isso não existe, tá no futuro. Se amanhã eu descobrir que eu tenho uma doença, isso não existe ainda. Não chegou amanhã, não chegou amanhã. Já fui em vários médicos sem solução. Depois do Covid, fiquei assim. Então, faz terapia. Você já fez terapia? Rangel, faz terapia. Sim, você descreve tudo perfeitamente, esclarecedor. E eu tento você nisso. Eu tento fazer isso, né? Deve ser. Então, faz isso. Não é tentar, é fazer. É fazer. Quando você fala, eu tento, você tá colocando no seu cérebro assim, é impossível fazer o que ela tá fazendo, mas quem sabe um dia eu tento. Faz isso. Faz isso. Você não vai tentar, você vai fazer. Fazer. Na medida do possível. Todo dia. Mas só não usa a palavra tentar, porque tentar ela é sabotadora do cérebro. Angel, é o seguinte. Vocês hão de convir comigo que eu fico aqui mais do que eu devia, já são 3h20 da tarde, meu filho chegou 3 horas. Eu entrego tudo que eu posso na live, tudo que eu aprendo. E eu vim com um propósito. Hoje eu vou falar disso. Aí eu falo e ainda respondo as perguntas. Mas você tem que assistir vários vídeos, vários outros formatos que eu coloco de conteúdo aqui no Instagram e principalmente lá no YouTube. Dentro de uma live tem muitas respostas respondidas. De repente a sua preocupação, o seu problema está numa live. E a solução está lá. Então, assiste os outros vídeos também. Não tem como eu repetir tudo numa live só. Não tem como eu curar uma pessoa numa live só. Não tem como eu trazer a solução do seu problema, que é diferente e eu não te conheço. Eu trago numa forma geral o que você pode razoar no seu cérebro. Você é inteligente, você vai razoar. Você sabe que ela falou tem razão? A gente não tem mesmo, né? Poder de fazer o que não tem ainda, não existe no futuro. O futuro está na mão de Deus. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Acabou. Ou você confia, ou você não confia. Se não confia, vai sofrer com a incerteza. Então, a doença devia ser chamada assim, a doença da incerteza. Eu não tenho certeza que eu nunca vou ter Alzheimer. Eu vou fazer o que eu posso. Então, você vai ler, você vai estudar, você vai usar seu cérebro, você vai se alimentar bem, mas e se mesmo assim desenvolver Alzheimer? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Viva com essa incerteza e aceite. Viva hoje. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho consciência. Então hoje eu vou aproveitar. Hoje. Eu vou aproveitar hoje. Vou aproveitar comer hoje, tomar banho hoje, dormir hoje, falar bem para o próximo hoje, fazer o que eu posso fazer hoje. Eu até faço planos para amanhã, mas não sei se vai chegar amanhã, né?